Bom, a gente tem que conhecer aqui o adversário, que a gente tá. Eu gosto de pensar dessa forma aí. E tem outras pessoas também que gostam de pensar que a gente tem um adversário aqui, né? Que a gente tá trabalhando num mundo cruel, tá? O que é esse mundo cruel? Esse mundo cruel a gente diz que todas as entradas elas são diabolicamente planejadas, né? Diabolicamente planejadas por quem? Por esse cara aqui, o diabão, né? O adversário, tá? Essa figura aqui eu tirei de um livro lá que chama-se, um livro excelente que chama-se Nature of Computation. Computation. É lindo esse livro, lindo mesmo, muito bonito, muito bom, tá? E ele lá já logo no primeiro ou segundo capítulo ele apresenta pra gente aí a figura do adversário. E ele coloca aqui, né, o adversário nos trazendo uma instância realmente fedida, né? Stinky. Então é esse cara que ele está trazendo aqui uma entrada ruim pra gente, né? A entrada diabolicamente planejada. E a gente sempre tem que pensar que a gente está trabalhando com esse cara aí, né? Então eu estou bolando um algoritmo, daí eu penso, putz, o que o adversário vai me trazer, né? Para o meu algoritmo executar. Qual que é a entrada que ele vai trazer? Então a gente tem essa tendência aqui na análise de algoritmos de abordar o pior caso, tá? Sempre vai ser assim? Não, não é sempre assim, mas a gente acaba que vira um padrão analisar o pior caso, tá? Então a gente vai ser honesto aqui, né? A gente vai ser bem honesto. A gente só vai dizer que nosso algoritmo é bom se nenhuma entrada faz com que ele execute mal, né? Claro que bom e mal aqui tá bem assim, bem impreciso, né? Mas se tiver alguma entrada que faz, por exemplo, todas as entradas faz executar, ele faz executar muito bom, muito bem. Só tem uma que faz ele executar muito mal. Então a gente vai fazer, não, o algoritmo é ruim, tá? Só por causa de uma entrada. Tá? Então a gente sempre pensa na abordagem do pior caso, né? Existem abordagens alternativas? Existem, inclusive faz parte da análise de algoritmo essas abordagens alternativas aqui, mas a gente acaba meio que focando na de pior caso, tá? É, então, existe a abordagem de melhor caso, a gente vai acabar vendo algumas análises de melhor caso, porque é simples de ver também, né? Nesse caso, a gente está ignorando o adversário, ignorando que esse cara aqui vem trazer instâncias fedidas pra gente, né? Instâncias mal cheirosas. E existe também a análise de caso médio, tá? Você fala, mas por que eu estou fazendo uma análise de pior caso, né? Mas eu não estou sendo muito pessimista pensando que vai vir o pior caso e que esse cara aí, o adversário, o diabo, vai sempre trazer essa entrada ruim? Por que eu não sou realista, faço uma análise de caso médio, tá? Então a análise de caso médio ela sofre diversos problemas aí. Um dos problemas é que é muito complicado fazer as contas para chegar num caso médio. Mas um problema maior ainda é você entender o que significa um caso médio, sabe? Por exemplo, estou trabalhando com um algoritmo em grafos, tá? E daí a entrada é um grafo. Daí eu falo qual que é o grafo que aparece na média. Sabe qual que é o grafo médio? Tem grafos que não fazem nem sentido aparecer. Por exemplo, grafos que estão, dependendo do problema, grafos que não estão conectados, né? Os grafos desconexos, não faz sentido, tá? Então acaba ficando assim, conceitualmente complicado de trabalhar no caso médio, apesar que existe isso daí, tá? Só que você tem que supor às vezes algumas coisas a mais. E também tem o caso esperado, que é quando você entra nos algoritmos aleatorizados, tá? Que é um tema que a gente costuma comentar aqui em análise de algoritmos, mas isso depende do tempo que a gente tem, tá? Mais para frente, talvez. E no caso esperado, a gente engana o adversário. É legal porque a gente joga uma moeda lá e o algoritmo faz uma coisa ou faz outra, dependendo se a moeda deu cara ou coroa, né? E daí o adversário não tem como saber como estragar a nossa brincadeira, tá? Então essa é a figura do adversário aí que a gente sempre tem que ter em mente, tá? Quando está projetando os algoritmos.
Como é que a gente faz para analisar? Então, talvez assim, essas coisas estejam no inconsciente de vocês, mas eu tenho que trazer para o consciente, tá? Primeira coisa que eu quero trazer para o consciente de vocês é a questão do que o tamanho importa para a gente fazer a nossa análise, né? Tamanho importa. Tá aqui o macaquinho falando. Então, fazer uma busca, por exemplo, num vetor que tem bilhões de palavras lá, né? É pior, né, do que você fazer uma busca em duas palavras, tá? Só para usar um exemplo bem assim discrepante, né? Então a análise depende do tamanho n da entrada, tá? Que pode ser bilhões, pode ser 2, tá? O que é esse tamanho n? Tamanho n geralmente é o número de bits da codificação binária da entrada, tá? Só que ficar pensando em número de bits da codificação binária da entrada não é muito prático, tá? Então, às vezes a gente define como outra coisa, né? No caso lá do problema de ordenação, a gente diz que é o tamanho do vetor, tá? Mas se a gente fosse levar bem a fundo mesmo, uma análise super detalhista, você teria que contar o número de bits, né? Alguns casos, alguns algoritmos, a gente vai ver que a gente usa o número de bits porque são algoritmos que trabalham em cima de números mesmo, assim, sabe? Então, por exemplo, um algoritmo que faz a multiplicação de dois números, qual que é o tamanho da entrada? Você não pode falar que são só os dois números, né? Então, aí sim você tem que levar em conta o tamanho desses números. Quanto maior os números, mais tempo teu algoritmo vai levar para executar, tá? Então a grande ideia número 1 aqui, né? Isso daqui eu tirei lá do meu curso tirei esses slides que eu tirei lá do meu curso de grandes ideias da computação teórica. Espero que algum dia vocês possam ver uma optativa bem legal aí que a gente tem. Então a primeira grande ideia aqui da análise é que a análise ela é em função de n, que é em função do tamanho da entrada. Sempre, tá? Análise é em função do tamanho da entrada. E você sempre tem que saber qual que é o tamanho da entrada. Bom, a segunda coisa aqui é assim, que os valores importam. Como assim, né? As diferentes entradas têm diferentes valores. Por exemplo, se pensar lá num algoritmo de ordenação, um vetor, né? De uma certa, com alguns certos números ali, né? Uma certa ordem dos números, pode levar o teu algoritmo a executar bem ou executar mal, né? Então, às vezes, para uma entrada de mesmo tamanho n, tá? Então a entrada tem o mesmo tamanho, só que algumas delas, sei lá, por exemplo, você executaria em 2 passos e algumas dessas entradas levaria bilhões de passos, tá? Só para também levar assim bem para os extremos, né? Mas a ideia aqui é que você fixa o tamanho e aí aprecia assim a questão do tipo das entradas de mesmo tamanho, né? E aí que vai dar a análise de melhor caso, pior caso, caso médio, essas coisas, né? Então a grande ideia número 2 é a análise pela pior entrada de tamanho, do mesmo tamanho n, né? Pela pior entrada. Essa é a grande ideia número 2 aí da análise de algoritmos, tá? E aqui vocês vão começar a entender lá, no primeiro vídeo aqui da aula de introdução eu coloquei lá para vocês eu coloquei uma perguntinha, né? Eu botei o algoritmo lá, um código do algoritmo de verificar se é palíndromo, e eu perguntei para vocês se vocês saberiam chutar lá o tempo de execução, tá? E daí eu falei, putz, isso podia ser várias coisas, na minha visão, né? A maioria das pessoas eu acho que tinha chutado lá o O de N, tá? Mas isso poderia ser várias coisas. E por que pode ser várias coisas? Porque isso depende do modelo, né? O modelo, como assim um modelo? O modelo computacional que você está analisando os algoritmos. Então, assim, o que é um modelo computacional? O modelo computacional é o computador que você está analisando, tá? Então, por exemplo, o modelo computacional é o computador ou a linguagem, né, de programação também pode ser um modelo computacional, porque a linguagem de programação, no fundo, consegue simular um computador também, né? A gente sabe da questão da universalidade aí da computação, tá?
Universalidade é um computador, é a mesma coisa que uma linguagem de programação, que é a mesma coisa que algoritmo, e dados, tudo isso é a mesma coisa, né? Tá bom, se ficou muito confuso, também não se importem muito com essa parte. Mas a questão é assim, né? Por exemplo, se vocês lembrarem lá, também não precisa ter visto, se vocês lembrarem das aulas de máquina de Turing lá em teoria da computação, a máquina de Turing é você tem aquela fitinha lá, né? Você tem aquela fitinha, você tem aquele cabeçote lá que fica andando. Ele anda sempre de passo em passo, né? E se você tem só uma fita, tá? Para você ver se uma string é palíndromo, você tem que pegar e fazer assim. Olha essa primeira posição, depois você anda diversos passos até olhar a última posição e aí verifica se elas são iguais. Aí depois o que você faz? Olha esse cara aqui e aí para você ver se é igual, você tem que voltar passo a passo, né, até chegar aqui. Então, por exemplo, daqui até chegar aqui no final, você teve que andar N passos. E você vai fazendo esse zigue-zague, né? Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Se você está trabalhando com uma máquina de uma fita, né? Você vai precisar de N quadrado passos. Tá? E vai ficar fazendo esse para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Né? Agora, se você tem uma máquina de duas fitas, né? Então você podia programar ela de um jeito um pouquinho mais esperto, a máquina de Turing. Você podia fazer uma fita aqui, fazer uma cópia da string numa segunda fita, e aí você fica aqui, ó, perguntando se a cabeça de leitura escrita da primeira fita é igual à cabeça da leitura escrita da segunda fita. E aí você só avança aqui, ó, avançou uma aqui, avançou uma, compara, avançou uma, avançou outra e compara, tá? Então, se você está trabalhando com uma máquina de Turing de duas fitas, você vai precisar de aproximadamente N passos, tá? Para entender que uma string é ou não palíndromo. Você não vai precisar ficar fazendo aquele zigue-zague lá, né, indo para lá e para cá. Tá? Então, assim, quando a gente considera, por exemplo, então, máquina de Turing de uma fita, máquina de Turing de duas fitas, máquina de Turing de trocentas fitas, ou você está implementando aquilo, a gente não vai trabalhar com implementação de máquina de Turing, não se preocupe. Mas está implementando uma certa linguagem, C, Java, Python, né? Do ponto de vista de computabilidade, né, elas são iguais, né? Computabilidade significa o que elas conseguem fazer. Tá? Uma máquina de Turing consegue fazer a mesma coisa que a linguagem C, ou Java, ou Python, né? Mas do ponto de vista de complexidade, né, complexidade eu digo assim, analisar aqui o número de passos, elas são diferentes, tá? Eu acabei de dar o exemplo aqui na questão da máquina de Turing, tá? Por isso que muitos de vocês talvez tenham pensado aqui que o algoritmo era O de n, mas poderia ser O de n ao quadrado, tá? Mas assim, entrando até um pouquinho mais a fundo aqui, né? Por que o modelo computacional importa? Então, vamos pensar assim, né? Aqui eu tenho um laço aqui com um i que começa de 0, ele vai até n aqui, né? E ele vai sempre incrementando, tá? Então, no final, o i ele está valendo n, tá? Ou n-1 aqui, não importa muito também. Então, se o i está valendo n, quantos bits você precisa para guardar o valor de i? Bom, você vai precisar de, né? Talvez no início você precisa poucos, porque está 0, aí 1, aí 2, aí 3... Só que talvez no final, lá até chegar no n, aqui, que é o tamanho do vetor, você vai precisar aproximadamente, né, log de n na base 2 bits, né? Para armazenar o valor do i. Tá? E aí, a pergunta depende do computador, quando você dá um i++, né, quando você dá um i++, você pode ter problemas aí com esse i++, porque você fala assim, não, o i++ é uma operação simples, mas talvez não, se você tivesse que atualizar bit por bit, tá? Então olha aqui, ó, pensa assim, se o n ele é uma potência de 2, quando você vai atualizar do i anterior para o próximo i, né, você está saindo do 0, 1, e aí você vai partir para o 1, 0, 0, 0, 0, 0, então você teria que alterar todos os bits aqui. Então, para você dar o i++, você gastaria log de n passos, né?
Pode acontecer isso? Pode, dependendo do teu modelo computacional. Se o teu modelo computacional ele não faz operações de soma, né? O I++ é uma operação de soma, né? O I++ é uma operação de soma. Se o teu modelo computacional faz operação de soma em tempo constante, tá? Então você não precisa se preocupar com essa questão aqui, né? Mas pode ser que você esteja trabalhando num modelo computacional que isso daqui não é constante, tá? Não é constante. E aí você tem que analisar o número de bits, tá? Então, e é aqui, nesse ponto aqui, que você tem um log de n aqui, que é aqui que eu tinha falado lá antes, né? Talvez cada um desses passos aqui, você vai fazer n passos aqui. Mas para fazer cada um desses passos, talvez você gaste, você tem que multiplicar por log de n, tá? Então, tá aqui, né, o n log n que eu tinha falado lá para vocês. E aí, se você precisa ficar alternando entre as pontas aqui, talvez, né, isso também depende do modelo computacional, talvez você precise de n ao quadrado passos, e aí multiplicado pelo log de n, que é para fazer esse incremento aqui, tá? Então, depende do modelo computacional. Tá? Então, essa é a grande ideia número 3. Aí, o modelo importa para o tempo de execução. Tá? Então, aqui eu já comentei isso daqui. Né? Inicialmente acessa o V de 0 e o V de n-1. Mas será que seria necessário n passos para você caminhar da posição 0 até a posição n-1? Né? Depende do modelo computacional. Então, assim, pergunta óbvia agora. Se o modelo importa, qual que é o melhor modelo? Né? Ou qual que é o modelo que eu vou usar aqui? Tá? Bom, primeiro, qual que é o melhor modelo? Tenho duas respostas para isso. Primeiro, depende. Tá? Depende do que você está querendo fazer. E a segunda resposta é não importa. Tá? Qual que é o melhor modelo para eu analisar? Depende do tipo de algoritmo que você está trabalhando. Né? A gente vai ver, por exemplo, algoritmos aí de multiplicação de números. Parece coisa boba, mas existe algoritmo para multiplicar dois números. E nesse tipo de algoritmo a gente não assume que uma multiplicação acontece em tempo constante lá dentro de um processador, tá? Porque às vezes a gente está querendo multiplicar números que são maiores do que o tamanho do registrador, tá? Então depende qual que é o melhor modelo. Talvez você queira usar um modelo em que os bits façam sentido, né? Tenham importância na análise. Ou você está querendo, por exemplo, analisar um algoritmo de ordenação, talvez você não queira entrar nesses detalhes minuciosos aí, tá? Mas a resposta 2 também não importa qual modelo, né? Esse não importa aqui é uma visão mais ampla aqui que você tem, que é assim, os modelos computacionais determinísticos, tá? Modelos computacionais determinísticos, o que significa modelo computacional determinístico? São modelos aí de computadores que a gente conhece aí, máquina de Turing, todos os computadores que a gente tem em casa, o celular, são modelos determinísticos, tá? Determinísticos porque se você está num estado, você sabe o próximo estado de maneira determinística. Não tem nada aleatório ali envolvido, tá? Então, todos os modelos determinísticos, eles são polinomialmente equivalentes, tá? Isso a gente não vai entrar em muitos detalhes na disciplina de análise de algoritmos, mas isso é uma coisa legal, porque não importa qual maneira esquisita de você criar um computador, eles estão mais ou menos que próximos. Eles podem diferir, né, no tempo de execução dos algoritmos, mas eles estão meio que próximos. Eles não vão ter uma diferença exponencial no tempo de execução, tá? Na verdade, isso daqui não é provado, né? Não é provado. Isso daqui é um negócio que eles chamam de tese de Church e Turing estendida, tá? Estendida. Né? Mas é uma coisa que todo mundo acredita aí. Modelos determinísticos são polinomialmente equivalentes. Ah, professor, mas eu ouvi falar que o modelo de computação quântica é muito mais rápido, é exponencialmente mais rápido que o nosso computador aqui. Primeiro que o modelo de computador quântico não é um modelo determinístico. E segundo que ninguém sabe essa resposta aí. As pessoas acham que pode ser, mas até hoje não chegou assim a grandes avanços, tá? Então, assim, o que a gente sempre fala aqui esteja ciente do modelo computacional que está sendo usado para fazer
a análise e esteja ciente do que constitui um passo computacional nesse modelo aí que você está usando. Tá? Você tem que estar ciente disso. Então, resumindo aí, né, como é que a gente faz para analisar o algoritmo? A gente tem essas coisas aqui. Tamanho importa, né, o tamanho da entrada. Depois, os valores que estão naquela entrada. Entradas de mesmo tamanho, mas que com valores diferentes, né? Pode dar melhor, um caso bom ou um caso ruim, melhor ou pior caso. E depois, o modelo importa. Tamanho importa, valores importam e modelo importa. Então, qual que é o modelo que a gente vai usar aqui em análise de algoritmos? Tá? A gente vai usar um modelo chamado de modelo RAM, que não tem nada a ver com a memória RAM, tá? Não se confundam. Esse modelo é chamado de Random Access Machine. Então, assim, esse é o único slide do curso que eu vou comentar sobre esse modelo aqui, né? E não vou mais falar dele. Só para a gente meio que dizer assim, ó, a gente está trabalhando em cima do modelo RAM, né? E o que o modelo RAM ele assume, tá? Ele assume, por exemplo, que operações aritméticas levam tempo constante, tá? Então, soma, subtração, multiplicação, divisão, leva tempo constante. O que é tempo constante? Constante significa que não importa o que você está somando aqui, por exemplo, sempre vai levar o mesmo tempo. Tá? Não importa se é grande, se é pequeno, o número, sempre vai levar o mesmo tempo. Né? Mesma coisa, você está multiplicando os números, não importa o tamanho dos números, não importa quais são os números, ele sempre vai levar o mesmo tempo. Tá? Em alguns momentos eu vou falar assim, a gente não vai supor que eles executem em tempo constante, mas daí eu falo para vocês, né? Também o que leva tempo constante? Você fazer uma operação lógica, ou verificar se duas coisas são iguais, se duas coisas são diferentes, se uma coisa é maior do que a outra, se uma coisa é menor do que a outra. Isso daqui é tempo constante, tá? Também não importa o que você está comparando, você vai conseguir fazer essa comparação em tempo constante. Atribuições, né? O x recebe y, isso em tempo constante. Os saltos, né? Os ifs, elses lá, também leva tempo constante. E acessar uma posição de memória, por exemplo, uma posição v de n aqui de um vetor, você leva um tempo constante também, tá? Então, assim, o modelo que a gente trabalha é esse tal de modelo RAM, tá? Eu não vou comentar mais sobre isso, mas se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, leiam lá no livro do Cormen, tá? Se eu não me engano, já no primeiro capítulo ele entra um pouquinho mais em detalhes em relação a esse modelo RAM, tá? Bom, então é isso para a nossa aula introdutória. Ela foi uma aula assim que dividida em vários vídeos. Ela é uma aula um pouquinho comprida até, eu acho. Mas eu acho legal para dar assim um panorama assim, né, do que vai acontecer e uma ideia assim um pouquinho mais concreta de quais são assim as limitações daquelas análises de algoritmos que a gente já viu alguma vez na vida, tá? Novamente, sejam bem-vindos aí ao curso de análise de algoritmos. E bom, o resto a gente vai conversando e os detalhes aí a gente vai conversando no decorrer das aulas, tá bom?